Boa tarde, Taubaté. Obrigado pela sua companhia. Começamos o Mix aqui da TV com uma informação muito importante. A votação da LDO 2027 foi adiada após pedido de vista. Então, daqui a pouco, vamos trazer todas as informações referentes a este assunto. E agora você confere os principais destaques da edição de hoje do Mix da TV. No quadro Voltando ao Papo, vamos rever a conversa sobre higiene do sono com a consultora Isabel Macedo. E tem também o Mix de Notícias. O Procon de Taubaté orienta consumidores sobre cursos e atividades durante as férias de julho. Projeto social de acolhimento aos internados é o que você confere nos nossos shorts. E ainda tem uma visita ao Centro de Gestão Integrada de Taubaté. Então vem com a gente que hoje é quarta-feira, 1º de julho de 2026 e o Mix da TV já está começando. Uma ótima tarde para você. O mês de junho já foi embora e agora oficialmente já entramos no mês de julho, começando um novo mês, um novo ciclo aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E mais uma vez é tão bom ter a sua companhia aí do outro lado acompanhando a nossa programação multiplataforma pelas redes sociais, YouTube, Facebook, e também você tem a disponibilidade de acompanhar o Mix da TV pelo canal aberto 4.2 e canal fechado pela Claro TV número 4. Vamos juntos e embalados em mais um mês aqui com informação, conteúdo, cidadania e prestação de serviços. Este é o Mix da TV. A gente começa a edição de hoje do Mix com o assunto do dia. A LDO é o projeto que estabelece as diretrizes para a elaboração e a execução do orçamento de 2027 de Taubaté. É nesse projeto que se define onde estarão as prioridades da cidade, quanto se espera arrecadar, como o dinheiro será dividido entre as secretarias municipais, a Câmara, as autarquias, como a Unital e também o IPMT. Para 2027, a administração espera atingir uma receita de 2,63 bilhões de reais, sendo a maior parte da arrecadação vinda de transferências da União e do Estado, seguida pelas receitas tributárias arrecadadas aqui no nosso município, como IPTU e o ISS. Já as despesas, a previsão da gestão do prefeito Sérgio Vito é destinar 1,42 bilhão de reais para despesas com pessoal, 113 milhões de reais para amortização de dívidas e 60,37 bilhões para investimentos. O documento aponta que a dívida consolidada do município, ou seja, o total das obrigações financeiras que a prefeitura assumiu a médio e longo prazo, está em aproximadamente 751.792.579 reais. Entre os demais entes da administração municipal, a Câmara aqui terá um orçamento de 48,9 milhões de reais. O IPMT, que é o Instituto de Previdência do município de Taubaté, tem uma previsão de 407,2 milhões de reais e a Unital com um pouco mais de 260 milhões de reais. Com relação às fundações universitárias, a FUST terá um orçamento de 1,8 milhão de reais, a FUNCABS conta com orçamento para 2027 na casa de 164,4 milhões e a FAPET com a previsão orçamentária de 10,7 milhões de reais. 6 emendas foram apresentadas pela Comissão de Finanças e Orçamento, sendo 5 delas redacionais, e também teve uma a pedido da Prefeitura, que altera a previsão orçamentária do IPMT para 364,3 milhões de reais. Sendo assim, o vereador João Henrique Dentinho pediu vista de 24 horas para analisar o projeto. Este pedido foi feito na sessão de ontem. Após este período, o documento deverá retornar ao plenário aqui do nosso Legislativo para votação. Então, a nova data com essa sessão extraordinária está prevista para amanhã, quinta-feira, dia 2 de julho, a partir das 10 horas da manhã. E você confere a votação da LDO ao vivo aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora chegou a hora da gente conversar sobre higiene do sono, que é o conjunto de hábitos e práticas diárias que preparam o cérebro e o corpo para um descanso reparador. O objetivo é fortalecer o seu ritmo circadiano, criar um ambiente que favoreça uma noite de sono
sono contínua e de muita qualidade. O Mix da TV conversou com Isabel Macedo, que abordou mais detalhes sobre o assunto higiene do sono. É o que nós vamos acompanhar agora no nosso quadro, Voltando ao Papo. A qualidade do sono refere-se ao quão bem você dorme e se sente descansado ao acordar. Não se trata apenas da quantidade de horas dormidas, mas também da eficiência, duração e o número de interrupções que acontecem durante o sono. Para falar mais sobre este assunto e trazer todas as curiosidades, a gente conversa agora com a consultora da área da saúde, a Isabel Macedo. Isabel, seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Um assunto tão importante, faz parte da nossa vida, né? 1/3 da nossa vida praticamente a gente dedica ao sono. Qual que é a importância da gente ter qualidade no nosso sono? O sono, ele impacta em muitos aspectos na saúde de qualquer indivíduo. Quando você não tem uma boa qualidade de sono, você perde energia, você perde a paciência, você perde qualidade de vida. Então, o sono, ele é um processo reparador que faz com que o seu corpo, todos os dias, passe por uma higiene. Ele passe por uma restauração. Falando, né, de maneira bem genérica. Então, o sono é extremamente importante. E nós sabemos que as pessoas têm dificuldade para dormir e outras porque dormem muito. Isabel, como é que a gente pode chegar no início de uma manhã? A maioria de nós repousamos à noite, né? Tem alguns casos que são exceções, obviamente, pessoas que trabalham no período noturno. Mas ao final de um ciclo de sono, como que a gente pode dizer para nós mesmos, eu dormir bem, eu tive qualidade no meu sono? Como é que eu chego nesse nível? Nós temos alguns sintomas que sinalizam quando você não teve uma boa noite de sono. Então, você acorda com dores articulares, você acorda cansado, você parece que passou um trem, um carro, né? Eu fui moído, estou moído. E você tem a sensação de irritabilidade. E isso é percebível, assim, é percebido pelas pessoas que convivem com você e por você mesmo. Sabe aquele dia que você acorda e fala assim, nossa, eu não estou me aguentando? E isso sem contar que tem dores de cabeça, tá? Mal-estar, às vezes tontura. Por quê? Porque você não passou por aquele processo que revigora o corpo para o dia seguinte. Nesse caso, Isabel, tanto pode ser porque a pessoa dormiu de menos ou porque ela dormiu demais, né? Então, cada indivíduo, ele é um indivíduo. Então, partindo desse princípio, existem pessoas que dormem muito. Eu tenho problema para dormir, por exemplo. E se eu dormir, eu deito, eu demoro horas para me desconectar. Então, por conta do trabalho, muita tela, muita agitação, conversando com muitas pessoas. Então, quando eu deito, eu não consigo me desligar. Então, eu tento fechar o olho. Eu não consigo, eu fico lembrando de uma coisa, nossa, amanhã tem que fazer isso, aquilo. Isso também é um processo de ansiedade, né? Então, quando eu pego no sono, já é mais de 1h da manhã. Acordo muito cedo. Então, 5 horas da manhã, é como se fizesse um clique. Porém, no meio, eu acabo levantando durante a noite. Então, concorda que eu tenho várias interrupções durante o sono. Mas no outro dia, eu levanto, eu não estou cansada. Então, isso é o funcionamento do meu corpo, tá? Algumas pessoas dormem um período longo e acordam cansadas. Por quê? Porque o sono não teve qualidade também. Então, é de pessoa para pessoa. Eu, no caso, durmo pouco, acordo bem, mas eu sei que o meu corpo está sentindo. Então, assim, os resultados, eles começaram já a aparecer por conta dessa limitação de sono. Porém, quando eu passo muito tempo na cama, eu me sinto mal. Eu sinto dores, eu falo, nossa, que coisa horrível. Aí parece que eu perdi o dia, tá? Posso esticar assim já e dar um exemplo? Uma situação que aconteceu comigo. Eu comecei a ter uma alteração na pressão arterial e acordava apavorada, aferia a pressão estava 18, 19, chegou a 20. Isso acendeu uma luz, algo errado. Marquei um cardiologista. E o cardiologista pediu todos os exames, que é, né, o correto, e nenhum dos exames deu alteração. Ele falou, olha,
não tem colesterol, não tem isso, não tem, enfim. Ele falou, eu acredito que seja transtorno do sono. Você está dormindo mal. E ao dormir mal, você está tendo uma elevação na pressão arterial. Eu achei aquilo assim, como assim? E é real, tá? Então, a falta de sono ou noites mal dormidas, elas vão desencadear outros problemas de saúde, tá? Então, você pode ter problemas cardíacos, pessoas morrem subitamente por conta de uma má noite de sono. Então, tudo isso pode ir acarretando outros problemas de saúde que a gente vai falar no decorrer do nosso bate-papo. Isabel, você falou de um tema importante, as interrupções. Elas fazem parte de um sono com qualidade? Depende da pessoa ou o ideal não ter essas interrupções? O ideal é não ter as interrupções. Tá? Então, uma pessoa, eu morro de inveja do meu marido, porque ele deita, ele acorda no outro dia, nem de lado ele vira. Isso é muito maravilhoso. Eu não consigo. Então, assim, isso depende de pessoa para pessoa. As interrupções, elas acontecem por N motivos. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, essas interrupções, elas vão danificando a sua qualidade no sono. Então, você fica em estado de alerta e aí você dorme. Aí você acorda e você dorme. Ou seja, você não tem uma sequência, né, que a gente não vai aprofundar, mas nos 3 times de sono que a gente deveria ter. Então, um sono leve e se aprofundando, e aí depois você volta para o despertar. Tá? Então, se essas interrupções acontecem, você não tem esse ciclo concluído. Quais são os principais problemas hoje, ou de saúde, ou de transtornos, ligados à questão do sono que você encontra nos pacientes, no seu dia a dia, que você acaba encontrando no seu trabalho? Então, hoje a maior procura é por conta de apneia. Então, a apneia nada mais é do que uma paralisação respiratória durante o sono. Então, o famoso ronco, né? A pessoa ronca e aí você fala, meu Deus, desligou, né? E isso tem um time, então, assim, chega até 10 segundos. O que vai agravando isso é a sequência. Então, quando você faz, o primeiro exame que é feito para diagnosticar é a polissonografia. Então, ela faz o monitoramento do sono, né, com os aparelhos, e aí você consegue medir quantas paradas esse indivíduo tem durante 1 hora, a cada 1 hora. E pasme, existem pacientes que chegam a 75 paradas por hora. Muita coisa, né? Muita coisa. Então, isso vai fazer o quê? Vai danificar neurologicamente esse paciente também. Que é uma falta de oxigenação no seu organismo, né? E aí, você para de respirar, o cérebro fica, acorda, acorda, acorda. E aí você volta. Já viu aquela, não sei se já teve a experiência de observar alguém dormindo que ronca. A pessoa para de respirar e quando ela volta, parece que ela levou um susto. É o cérebro mesmo falando, volta, 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 preciso de oxigênio. Falando de maneira bem lúdica. Então, é muito importante fazer o diagnóstico e acompanhar para um tratamento esse paciente. Além da apneia, que você falou que é bem frequente, né, nos pacientes, tem outros transtornos, outros distúrbios que acontecem. Por exemplo, o bruxismo, a paralisia do sono, às vezes espasmos musculares. No caso, o paciente identificando qualquer um desses sintomas e percebendo, obviamente, que no final do seu ciclo de sono teve uma péssima noite, uma má qualidade como resultado, qual que é o primeiro profissional que ele deve procurar? Ou é uma equipe multidisciplinar? Então, o diagnóstico ele começa por uma polissonografia. Então, quando eu faço a poli, eu consigo identificar como é o sono desse paciente. Ali é identificado pelo profissional, pelo otorrino, onde estão as falhas. E não pode ser um problema nas amígdalas, pode ser um problema por excesso de peso, pode ser um problema nasal, pode ser um problema que a pessoa pode ter desenvolvido algum tipo de tumor, ou é só um desvio do septo. Então, a partir da polissonografia, faz-se o diagnóstico e entende-se aonde está esse problema. Se for um problema de obesidade, por exemplo, a gente tem
uma indicação de uma nutricionista. Por isso é importante procurar sempre clínicas que tenham essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, para que a gente possa tratar. Às vezes pode ser um problema que vai ser tratado com fono, às vezes é um problema que vai ser tratado com psicólogos. Por exemplo, ansiedade. Ansiedade. Né? Então, às vezes você tem um problema de sono por ansiedade. Então, terapias vão contribuir para isso. A nutricionista, se for no caso de obesidade, não só de obesidade, às vezes você não tem obesidade, mas você come alimentos que fazem com que você tenha uma má qualidade de sono. Tá? A alimentação a partir das 20 horas vão fazer com que você tenha problema para dormir. Tem muitos pacientes também que fazem atividades físicas no horário tardio, porque é o que permite, né? Às vezes trabalha o dia inteiro e aí você exercita-se muito tarde. Nesse caso, também pode atrapalhar o sono? Pode atrapalhar o sono. Excesso de tela. Né? Então, hoje a gente fica conectado o dia inteiro. E na hora de dormir, tem gente que leva, né, o celular para a cama. O ideal é desligar 1 hora antes. Isso é um exercício difícil, Isabel, mas necessário. Você falou de casos, vamos dizer, mais simples, como terapias, né, assim, menos complexas, mas os casos mais graves relacionados a essa questão da qualidade do sono podem evoluir para que tipo de tratamento, por exemplo? Cirúrgicos. Existem vários tipos de aparelho, não vou entrar no mérito, tá, para não estender muito, mas que existem aparelhos, existem mecanismos que podem melhorar a respiração durante o sono. Porém, em alguns casos, é necessário uma correção cirúrgica, como o desvio do septo, por exemplo, tem que ser feito cirurgicamente. Às vezes, a retirada das amígdalas também vai ajudar. E outras situações mais graves, que aí são problemas respiratórios, que são acometidos por algum tumor, alguma anomalia. Geralmente a gente ouve muito falar da automedicação, né? Os pacientes têm problema com sono, acabam consumindo medicamento porque gera sono, algum tipo de calmante, de tranquilizante. O que pode acontecer quando a gente mascara, na verdade, a raiz do problema? Tem uma noite de sono em quantidade, mas às vezes o remédio só mascara o sintoma principal. Isabel, o que pode levar de consequências para esse paciente? A automedicação, ela é terrível em qualquer situação, né? Porque ela vai realmente mascarar o problema, a raiz. Então, quando você toma um tranquilizante, um remédio para dormir, o que vai acontecer? Às vezes você está com um problema na pressão, no coração, às vezes você tem um problema odontológico, isso vai mascarar. Você vai conseguir dormir, mas aquele problema vai continuar. E aí, progressivamente, isso lá na frente vai te trazer maiores transtornos do que se você tratasse com antecedência esse problema. A gente também ouve falar muito na questão do ritual para dormir, né? Então, a questão do colchão, do ambiente, da luminosidade. Você pode trazer algumas dicas aqui para a gente agora, Isabel, relacionada a isso? Como é que a gente pode, já de forma preliminar, antes até de procurar um especialista, já tentar se adequar para ter uma noite de sono bem dormida? Então, colchão, né? Colchão, ele é primordial, porque quanto mais confortável a maneira que você se deita, o lado correto para se dormir, vai facilitar o sono. Iluminação, baixa, né? De preferência 0 iluminação, sem TV ligada, sem tela de celular, sempre se programar para dormir no mesmo horário, para criar realmente um ritual. Né? Isso, quando é feito desde pequenininho, desde criança, facilita bastante. E o adulto, ele tem uma dificuldade, né, por N motivos, para poder fazer esse ritual. Mas isso é muito importante. Então, tela, 1 hora antes de se deitar, começar a desconectar. TV, celulares, foninho, jamais, né? Eu já cheguei a dormir com fone, então é um absurdo a gente fazer isso. Então, como que o seu cérebro vai descansar se você está alimentando ele com informações, com iluminação, etc.? Tem algumas pessoas, Isabel, que acabam adquirindo um hábito errado para dormir. Por exemplo, eu vou para o sofá, eu ligo uma TV, eu acabo adormecendo ali e depois do primeiro sono inicial eu me levanto e vou para a cama. Isso também é uma forma de mascarar a qualidade do sono e que impactos pode trazer para esse paciente? Então, sofá, ele é um veneno para o corpo, né? Então, o sofá foi feito para sentar, não para deitar.
E a gente deita no sofá e dorme. E aí, além de não ter uma qualidade de sono, o seu cérebro está interagindo com a TV, ele está tentando se adequar àquele espaço que não é o ideal para se dormir. Então, você, consequentemente, não tem um sono de qualidade, você prejudica o seu corpo por conta da estrutura do sofá. Então, tudo isso atrapalha a qualidade de sono e a qualidade de vida. Nos primeiros anos de vida, né, a gente tem uma quantidade de sono muito maior. Ao longo do processo que a gente vai envelhecendo, a gente vai se adaptando às quantidades de horas, de acordo com o contexto socioeconômico de cada pessoa, Isabel. Mas qual que é a tendência quando a gente fica mais velho, por exemplo, e está perto de entrar na terceira idade? É diminuir a quantidade de horas, é perder qualidade de sono, ou também vai depender de cada paciente? E queria saber quais são os relatos das pessoas na terceira idade mais frequentes quando a gente fala de qualidade do sono. Então, quando a gente começa na mais tenra idade, né, o bebê, ele passa por um processo de adaptação. E isso é influenciado pela família, é influenciado pelo ambiente. Então, se todo mundo na casa dorme muito tarde, essa criança ela já vai se organizando para ser uma criança que vai dormir em horários inadequados. Isso vai de família para família, de educação para educação, enfim. Quando a gente chega na melhor idade, a gente tem também um processo inverso, né? Então, você começa a ser criança novamente. Então, começa um processo de desacelerar. Deveria ser dessa forma. Então, eu não preciso acordar tão cedo, mas eu também não preciso dormir tão cedo. E isso acaba confundindo eles, né? Porque está acostumado a acordar muito cedo, a dormir cedo, e aí muda a rotina, porque as tarefas diminuíram, aposenta-se, às vezes está adoentado, então, medicamentos, enfim, é uma série de situações que modifica todo esse cenário. Então, não dá para você generalizar, mas dá para pontuar que o idoso, ele começa a dormir de maneira errada. Por quê? Porque ele sai da rotina. A falta de rotina talvez seja o grande empecilho para você ter uma rotina de sono, né? Porque quando você tem uma rotina, então, ele levantava cedo, ia para o trabalho, né, a dona de casa, enfim, aquela rotina. Quando ia dando 19, 20 horas, eles iam dormir, né? E 6 horas da manhã, eu vejo isso pela minha mãe. A minha mãe fala, mãe, você não precisa acordar 6 horas da manhã. Mas ela fala, não consigo. Mas ela dorme muito tarde. Então, cada um, né? O importante é ter uma rotina. E uma rotina saudável, tá? Como alimentação, volto a falar, se alimentar antes das 20 horas. Porque depois esse horário vai impactar no sono. Vai impactar na qualidade do sono. Até o lado que você dorme também influencia na qualidade desse sono? O que os especialistas recomendam, Isabel? Bom, eu vou falar assim de maneira bem do senso comum. Dizem que o lado correto de se dormir é do lado esquerdo. Por quê? Porque o nosso estômago, ele fica de uma maneira que não vai dar uma má digestão, não vai causar alguns empecilhos para você dormir. Então, até o lado que você dorme, ele influencia sim na maneira que esse sono vai ter qualidade ou não. Isabel, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas dicas. Eu quero que você deixe agora uma dica de ouro final aí para quem se identificou com a pauta, né? Às vezes tem um distúrbio de sono, percebe uma má qualidade. Quem que procura especialista? Tem consultores especializados nisso? Tem clínicas especializadas? Sim. Então, assim, olha, sentiu um desconforto durante o sono, começou a roncar. Ah, mas eu não sei se eu ronco. Quem dorme com você ou na sua casa percebe. Então, procure um especialista. Vá em um especialista. Quem é esse especialista? Um otorrino. O otorrino, ele vai fazer esses exames preliminares que vão diagnosticar aonde está essa falha no seu sono. E aí, automaticamente, ele vai direcionar. Olha, o seu problema é cirúrgico, não, o seu problema é emocional, o seu problema é odontológico, tá? Então, cada caso é um caso, mas procure um especialista. Esse especialista vai te direcionar e dar a melhor solução, né? Orientar para a melhor solução para tratar o seu sono e você ter uma qualidade de vida melhor. Mais uma vez, Isabel, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar desse assunto, mas também com outros ângulos, né, sobre essa informação que eu acho super importante. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada. Estamos à disposição.
Mais uma vez, agradecemos a presença da consultora Isabel Macedo aqui no Mix da TV, né, que trouxe todos esses detalhes importantes aí sobre essa questão relacionada à higiene do sono. Depois do intervalo aqui no Mix da TV, tem short do Espaço Comunitário sobre o projeto de acolhimento para pacientes internados aqui na nossa cidade. E tem informação importante para você. Vamos trazer notícias e informações sobre os últimos dias de inscrição do concurso Educador Taubateano para o ano de 2026. A gente vai para um rápido intervalo e o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quarta-feira, 1º de julho, melhor dizendo, né? Abrindo mais um mês aqui na programação da TV Câmara Taubaté. É tão bom ter você aí do outro lado acompanhando aqui a nossa emissora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente segue o Mix da TV para você ficar muito bem informado com os fatos e os acontecimentos aqui de Taubaté e da nossa região. Então, para isso, nós vamos para o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. Estão abertas as inscrições para mais uma edição do concurso Educador Taubateano do Ano, que terminam esta semana aqui na Câmara. A iniciativa busca reconhecer os professores que se destacaram com projetos e experiências inovadoras na educação básica ao longo do ano passado, 2025. Então, quem chega aqui no Mix e traz todas as informações é a Cauane Gabriela. Estão abertas até o dia 3 de julho as inscrições para o concurso Educador Taubatiano do Ano. A iniciativa da Câmara Municipal de Taubaté tem como objetivo valorizar e reconhecer professores que desenvolveram experiências de destaque em sala de aula durante o ano de 2025. Podem participar educadores de escolas públicas e particulares da educação básica. Cada professor pode inscrever um trabalho e os projetos realizados em equipe devem ser registrados em nome de um dos integrantes, com a identificação dos demais participantes. Para entender um pouco sobre a importância desse reconhecimento, a gente chamou o professor Eliabe Almeida para falar um pouco sobre como foi a experiência de vencer o projeto em 2025. E ele vai contar um pouco para a gente sobre como foi a experiência de ter o seu trabalho premiado e quais são os efeitos na sua experiência profissional hoje em dia. Professor Eliabe, muito bem-vindo à Câmara. Eu queria saber qual foi o projeto premiado em 2025. O projeto feito foi o nome de nosso livro Encantado, desculpa. Foi feito em 2024 com as crianças da segunda etapa da Escola de Sede Infantil. E foi feito um livro de músicas culturais que a gente cantava em rodas. E como que surgiu a ideia desse projeto? Durante a nossa rotina da escola, a gente tinha as rodas de conversas e a roda da música. E eu sempre trazia um livro para eles cantarem, escolhiam uma música e eles cantavam, e despretensiosamente eles escolheram da gente também realizar um livro nosso. Então, a partir dessa ideia, a gente começou a selecionar as músicas que eles gostavam, e depois eles se tornaram os ilustradores das suas próprias músicas. O que representou para você ser premiado com o título de Educador Taubatiano em 2025? Foi muito importante ter esse título, não foi só um diploma, né? Foi um título, um reconhecimento. Para a gente é importante na educação, a gente está sabendo que a gente está seguindo o caminho certo da educação e trazer uma proposta que faça efeito para a vida dessas crianças. E agora, qual que é a mensagem que você deixa para os professores que querem participar e querem se inscrever? Se inscrevam, é importante, vocês vão se sentir mais valorizados dentro da sua própria comunidade escolar, a gente consegue ter um respeito maior vindo das famílias, porque são projetos feitos pelas próprias mãos das crianças, e é importante essa participação. Eu, inclusive, estarei participando novamente, vamos ver. Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma comissão julgadora, responsável por analisar critérios como adequação didática, clareza dos objetivos, resultados alcançados, pertinência da temática em relação ao currículo escolar e respeito à faixa etária dos alunos.
As inscrições podem ser feitas de forma online por meio de um formulário disponível no site da Câmara de Taubaté ou de maneira presencial na Secretaria da Câmara, de segunda a sexta-feira. O professor vencedor receberá um diploma de reconhecimento, enquanto os demais classificados serão homenageados com menção honrosa. A premiação, que está prevista para o mês de outubro, busca valorizar o trabalho dos educadores e incentivar a compartilhar experiências que contribuem para a qualidade da educação no município. Mais informações sobre as condições de participação devem ser consultadas no Decreto Legislativo número 253 de 2008. Outras informações podem ser obtidas junto ao cerimonial da Câmara pelo telefone DDD 12 3625 9501. Vou repetir para você anotar, DDD 12 3625 9501, e o formulário de participação estão disponíveis no site da Câmara Municipal de Taubaté. Muito obrigado, Cauane, pelas informações. Assim encerramos o nosso primeiro giro aqui de informações, mas fique conectado que no terceiro bloco do Mix a gente volta com outros fatos e acontecimentos de Taubaté aqui no Mix de Notícias. Além de assistir a nossa programação, você também está convidado a participar dela, mandando dicas, sugestão, a sua reclamação e também o seu elogio. Quer saber como você faz tudo isso? É só entrar em contato conosco. Através do nosso e-mail tvcamaratete@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvc Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Agora é hora dos shorts da TV, conteúdos rápidos com os temas em destaques aqui na nossa programação. 2 de julho, amanhã, é o dia do hospital. E tem um projeto aqui na cidade que ajuda os enfermos. Fátima Guedes, coordenadora do projeto Irmãos de Francisco, contou como começou o projeto de acolhimento aos internados e necessitados em situação de fragilidade de assistência à saúde. Vamos ver? Solta o play. A Casa Irmãos de Francisco, ela foi fundada pela Karina, né? A Karina Mello, que é a presidente até hoje. Ela tem aproximadamente 10 anos, né? A gente está completando esse ano. E a Karina, ela foi uma pessoa, é uma amiga pessoal que sempre gostou de fazer pelo próximo. Então, sempre quando eu precisava de ajuda para alguma pessoa, alguma família, eu pedia socorro para a Karina. Daí ela se casou e o segundo filho dela nasceu com um probleminha de saúde, alérgico, tudo e tal. Então ela passou por tudo aquilo que uma mãe passa quando tem um filho alérgico e ela viu a dificuldade, né, que a mãe tinha para conseguir um leite de alto custo. Ela falou, olha, tá na hora de eu fazer algo, né, fazer algo maior pelo próximo. Deu aquele estalo, deu um estalo, daí ela me chamou para montar essa casa, entendeu? Ela começou para atender a pediatria e hoje, né, hoje abriu o leque, né? O Francisco é o Francisco, Irmãos de Francisco, hoje a gente atende tudo. Quem bate aqui na nossa porta, a gente sempre está à disposição e nunca fala não.
Então, hoje a gente atende o paciente oncológico, que ele fica aqui hospedado durante o tratamento. É porque tem pessoas de outras cidades, A né, que não tem onde ficar. Olha, Pagar um hotel não tem como, com muito certeza, caro. a gente tem gente de Bertioga aqui. Tem paciente de Bertioga, Ilhabela, São Sebastião, Caraguá. Então, eles ficam hospedados. E a família das crianças internadas. A gente tem aqui mãe, né? Tem até uma bisavó que está acompanhando a neta, que é de Cruzeiro. Então, é de toda a região. Campos Novos de Cunha, não sei se você conhece. Nossa, não conheço. Nossa, é um lugar lindo, maravilhoso, que fica na Serra da Bocanha. Tinha uma família aqui. Que veio fazer o tratamento aqui? Que não veio, é mãe. Então, mas a criança veio. Veio. Entendeu? Ela veio para fazer o parto aqui no Agamute. Nossa, como era um parto de risco, então a família ficou hospedada aqui, entendeu? Então aqui a gente recebe até gente fora do estado. Por exemplo, acontece um acidente na Dutra, tá? Já aconteceu vários casos. E a família é de fora, não tem onde ficar, fica aqui hospedado com a gente. Teve uma pessoa que veio para Aparecida, uma família, e chegou em Aparecida, o esposo passou mal, entendeu? E ele era um policial do Rio de Janeiro, passou mal, teve que ser internado, veio transferido aqui para o regional, a família ficou aqui hospedada com a gente. E no fim ele era um paciente oncológico, acabou descobrindo a doença, ficou aqui com a gente. Então já recebemos gente de tudo quanto é lado, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas. Então a casa ela está aberta para todos. Porque é aquela situação, né? É Com uma situação certeza. difícil, ninguém quer estar hospitalizado, ninguém quer fazer um tratamento médico, Isso. já é difícil. Só que a gente sempre fala aqui nesse programa e em outros da TV Câmara, que quando uma pessoa está doente, não é só ela que está doente. Não, a família inteira está Com doente. certeza. E vocês dão esse apoio, Com certeza. que não é nem só um quartinho, né? Vocês Não. fazem um monte de outras coisas Com para certeza. dar esse conforto. Isso. O que vocês oferecem, que quando eu cheguei aqui eu vi que tem os quartos. Isso. Também ouvi o barulhinho da panela. Isso. O que mais que a gente tem? Depois Olha. a gente vai conhecer, mas só uma pinceladinha. Então, é oferecido para o paciente, né? O paciente ele fica hospedado aqui, é oferecido 4 refeições, tá? O paciente, por exemplo, oncológico, quer emprestar uma peruca, a gente empresta. Ele precisa de um leite, de alguma coisa, um suplemento, uma orientação, também a gente oferece. As crianças, por exemplo, nasceu a criança e para ela poder ter alta, ela precisa de um leite especial, que é o Neocate, que é um dos mais caros, que custa em torno de 250, 270, uma latinha pequenininha. Então a família tem que entrar com o processo na justiça, até liberar, então demora. O hospital geralmente pede pra gente, para poder dar alta, entendeu? A criança precisa de um aspirador, também a gente oferece. A criança precisa de um enxoval, precisa de fraldas, também a gente oferece, entendeu? O paciente oncológico precisa de fralda, também oferecemos, né? Esse foi mais um recorte do Espaço Comunitário mostrando o trabalho do projeto Irmãos de Francisco aos que buscam auxílio na área da saúde. Para assistir ao programa na íntegra, acesse youtube.com/TVC Taubaté e acompanhe conteúdos que dão voz à comunidade. A seguir aqui no Mix da TV, vamos conhecer mais sobre o Centro de Gestão Integrado, CGI, aqui em Taubaté. E tem notícias sobre direito do consumidor. Procon Taubaté traz orientações sobre cursos e atividades durante as férias de julho. Os detalhes eu te conto a seguir. Não sai daí que o Mix da TV volta em instantes. Estamos de volta com o último bloco do Mix da TV deste 1º de julho de 2026, aqui na tela da programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e também pela sua participação. A gente segue aqui no Mix para você ficar conectado e muito bem informado com o nosso segundo giro
do Mix de Notícias. O Procon de Taubaté está orientando os consumidores sobre os principais cuidados que devem ser observados na contratação de cursos livres, oficinas e atividades recreativas oferecidas principalmente agora no período de férias escolares. E quem traz todas as informações é o repórter Lucas Levin. Com a chegada das férias, vem junto com ela a procura por atividades para ocupar o tempo das crianças e dos adolescentes. E assim acaba aumentando a demanda por procura por cursos e atividades. E é nesse momento que é importante ter atenção em alguns detalhes. E a gente conversa agora com a advogada do Procon, Viviane Deliperi, que vai nos orientar quanto a isso. Viviane, quais são as atividades mais procuradas nessa época do ano e quais são os cuidados que os consumidores devem ter antes da contratação? Obrigado pela sua participação aqui na TV Câmara. Imagina, obrigada a vocês. Então, o que os pais costumam mais procurar é cursos, né? Cursos de idiomas, curso de informática, às vezes dança, canto, e dependendo ali da empresa, às vezes até atividades recreativas. E quais são os cuidados que os pais, né, os consumidores têm que ter antes de fechar algum contrato? O ideal é perguntar tudo que precisa, né? Primeiro para ver questão de faixa etária, o tempo, porque se for curso, às vezes tem o tempo, preço, mas o principal é ler o contrato. Vai estar tudo no contrato especificado, mas as pessoas elas têm mania de não ler. E aí tem todo o caso de, às vezes, precisar cancelar, que muita gente não pergunta isso, como que faz para cancelar, caso ela não queira mais participar da atividade, porque às vezes tem multa, então precisa verificar tudo isso. E a questão de segurança e supervisão, principalmente se tratando de crianças e adolescentes, é um ponto importante que o Procon recomenda que você tenha atenção? Com certeza, principalmente nas atividades recreativas, o ideal é saber se acontecer alguma coisa. Tem médico, tem ambulância, se você vai ligar para alguém, o que vai fazer. Porque dependendo, se você deixa a criança lá e não sabe o que fazer, acontece alguma coisa e já viu, né? E quais são as principais reclamações que o Procon tem recebe, né, nessa época do ano, em relação a essas atividades? É muito cancelamento. Então, às vezes, a empresa, ou a pessoa não pergunta, ou a empresa, às vezes, dá informações não suficientes, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes, a pessoa assina o contrato e acaba não verificando algumas coisas, mas, principalmente, a questão do cancelamento é muito reclamado aqui. E quem ainda tiver alguma dúvida, quiser fazer uma reclamação, como faz para entrar em contato, para procurar vocês aqui do Procon? A gente pode tirar dúvida tanto por e-mail quanto por telefone, né? O e-mail é atendimento.procon@gmail.com e o telefone é 3624-2708. Aí o Procon agora está na Rodoviária Velha, no 2º andar. Muito obrigado pelas suas informações e volto ao estúdio. Lucas, nós que agradecemos pelas informações e você acompanha mais notícias de Taubaté e região durante a programação da TV Câmara Taubaté. Este foi o nosso Mix de Notícias de hoje. E vamos seguir com o nosso último short, conteúdos rápidos com o melhor da nossa programação. O Câmara na Rua visitou o Centro de Gestão Integrada e mostrou como funciona o sistema operacional da GCM. Vamos ver? Solta o play. Nós estamos aqui na frente desses 15 monitores e eu quero perguntar para o inspetor o que está sendo monitorado nesse momento aqui nesse imenso painel. Nós temos 120 câmeras em frente às escolas que a gente faz esse trabalho, que é o quê? Ela tem um trabalho em automático, então a gente consegue acompanhar essas 120 unidades dentro da parte urbana e até mesmo na parte rural, acompanhando a entrada, saída dos alunos, a movimentação que acontece ali durante o expediente de trabalho deles, até mesmo uma necessidade, se houver um acionamento, a gente já consegue fazer o primeiro contato e o visual pela essa câmera que fica em frente a essas escolas. Esse monitoramento das escolas é muito interessante, né, inspetor? Por exemplo, são 120 câmeras em 120 unidades? Sim, hoje todas as unidades escolares do município a gente consegue atender com essa dinâmica. Antes de iniciar essa entrevista, você me disse que já teve uma ocorrência no dia de hoje séria. Sim. Conta pra gente aqui, já fazendo
uma atualização disso? Hoje a gente tem um trabalho em conjunto aí, que entra a Guarda, a Polícia Militar, a Mobilidade. Então chegou para a gente uma demanda de um possível sequestro e um ferimento de uma aluna em uma das nossas unidades, agora no início dessa manhã. Então a gente está com um trabalho aí, utilizando essa sistemática nossa, toda a inteligência que tem desse programa que a gente trabalha hoje dentro do CGI, para a gente poder conseguir encontrar esse veículo, esse indivíduo que gerou todo esse transtorno nessa parte da manhã para a entrada dos alunos aí na nossa rede municipal. Ocorreu isso numa escola, né? Mas existe um cinturão de câmeras na cidade de Taubaté. São as câmeras forenses, por exemplo, que você, através da placa, você consegue identificar se é um carro roubado ou se é alguém que é procurado. Existe essa estrutura também, né, inspetor? Hoje, como a gente fala que é a análise forense, são algumas câmeras que ela consegue fazer um ponto diferente. Na forense, por exemplo, a gente tendo a característica do veículo, se ele tiver alguma cor, mancha, a gente consegue colocar isso dentro desse programa e ele vai trazer para a gente, para que a gente consiga, dentro aí de N movimentos de veículos no dia de hoje, a gente consiga encontrar isso do que a gente precisa. E esse carro ainda não foi encontrado? Ainda não, a gente está em análise para poder encontrar e tomar a solução mais rápida possível. O que nós temos também tem a nossa parte da muralha, que são as câmeras com leitores de OCR. Então, todo o veículo nas entradas e saídas do nosso município, essas câmeras elas são captadas, elas são armazenadas. Aí dentro dessa sistemática, a gente tendo o emplacamento do veículo, a gente consegue lançar dentro do nosso sistema para quê? Ele vai nos gerar um alerta que esse veículo teve uma passagem em ponto X. Aí a gente consegue aí fazer um mapeamento do trabalho em conjunto com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar para a gente poder tomar as ações necessárias. Nós também temos aí, dentro da outra sala nossa, que é a parte do centro de comando, que é onde recebe todas as demandas. A Defesa Civil trabalha em conjunto conosco também. Certo. Então, toda a atribuição que é voltada para a Defesa Civil, nós temos um atendente, e isso ela recebe essas notificações e ela encaminha para atendimento da própria Defesa Civil para fazer o atendimento, que é a mesma coisa que a gente trabalha hoje. No caso da Guarda Civil Municipal, a gente, além de receber as demandas via 153, diretamente da nossa administração, nós temos também, em conjunto com a PM, o COPM. Então, tudo que cai 190 e é relacionado a público municipal, eles direcionam para nós, através do nosso sistema, e a gente encaminha para as equipes de rua fazer esses atendimentos. Essas informações, então, é passada pela Polícia Militar para vocês, e aí sim vocês fazem o monitoramento para ver se acha tal veículo, enfim. Exatamente. O Câmara na Rua leva informação, serviço, cidadania até você, mostrando de perto a rotina das empresas e instituições. O programa completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Este é o Mix da TV, informação, cidadania e serviço para você nas tardes da TV Câmara Taubaté. Esta foi mais uma edição inédita e você viu no programa de hoje que a votação da LDO foi adiada para amanhã, a partir das 10 horas. No Votando ao Papo, você reviu a conversa com a consultora Isabel Macedo, falando sobre higiene do sono. O Mix de Notícias trouxe como destaque que se encerram esta semana as inscrições para o Diploma Educador Taubateano 2026. E acompanhamos o short do Espaço Comunitário sobre a Casa Irmãos de Francisco. Voltamos a nos encontrar amanhã. Vamos falar sobre o Dia Nacional do Bombeiro no quadro Hora do Papo. Continue acompanhando nossa programação e também nossos conteúdos nas plataformas digitais da TV Câmara Taubaté. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.